Hoje eu quero falar sobre esse tema, manter a fasquia alta. Nós estamos num mundo em que muita gente aceita somente mediocridade. Aceita a sua vida como está. E Deus apanhou-nos, apanhou-nos numa situação muito perdido. Alguns de vocês têm testemunhos incríveis que eu conheço. Alguns aqui histórias incríveis. Como Deus tirou da lama e tem levantado. Mas a tendência é ficar habituado, acostumado com um certo nível. E não tentar alcançar ainda mais. E essa é aquela tentação que nós temos de ser excelente ou ser mediocre. De alcançar o alvo mais alto ou ficar acomodado com o status quo. O status quo é o estado atual das coisas. E esse estado natural das coisas, como está aqui, eu vou dizer, eu não quero ficar onde eu estou. Eu quero mais. Porque eu creio que Deus criou-me para mais. Que Deus tirou-me das trevas para alcançar mais do que eu tenho alcançado até agora. E nós temos que perguntar a nós mesmos, qual vida que queremos? Se é só para chegar ao céu e esse é o teu alvo, então é melhor morrer agora. Não achas? Mas Deus não criou-nos para morrer, para entrar no céu. Ele criou-nos para trazer o céu até a terra. Para fazer uma diferença aqui na terra. Para não ser pessoas assim, que somente fica encaixada com a sociedade, não faz nada errado e tudo. Mas Deus criou-nos para fazer uma diferença. E essas pessoas que fazem a história, que fazem uma diferença, têm que ter esquias altas. Deus estabelece aquela esquia bem alto, até que é tão alto que é impossível fazer com a nossa própria força. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse, "Sê santo como eu sou santo." Mas que é muito alto, não achas? É muito alto. Ele diz para perdoar as pessoas das suas ofensas. Esse é alto. Não é? Perdoar como nós fomos perdoados. Não é? Esse é muito alto. Honrar a todos. 1 Pedro 2:17. O mediocre, o status quo, fala assim: eu honro a quem merece a honra. Deus diz, não, eu honro todos, mesmo quem não merece. É? Eu estava assim, porque é incrível, né? Nesses conflitos que nós temos agora no mundo. Eu tenho amigos de igrejas onde eu tenho ministrado em Ucrânia, como na Rússia. Eu tenho amigos de dois lados, né? E que estamos sempre em contacto. E mesmo em Israel, eu tenho amigos em Israel, tenho amigos em Líbano. E houve um chat assim, do WhatsApp, em que das pessoas que eu conheço lá de Líbano, e uma pessoa lá de Israel, e a tendência era de tomar partidos. Quem tem razão. E usa palavras como terrorismo, como
agressividade, que coloque-nos no lugar de julgar, em que nós não podemos, e nós podemos estar certos na nossa política, eu vou dizer, nós podemos ter as nossas razões em tudo. Mas eu intervi daquela parece uma coisa muito acesa, muitas coisas, muito conflito, mesmo no nosso tempo, no nosso grupo de oração. Eu disse, irmãos, não esqueça, a nossa missão é para ser redentiva. E que Deus não quer que ninguém pereça, mas todos venham à salvação. E que Deus ama todos. E nós devemos orar pela sua salvação a todos, seja dos do Líbano, ou de Egito, ou de Gaza, ou de Israel. Ora para todos. Deus tem outro nível para nós. Nós podemos entrar num status quo e ficar assim em conflitos e influenciado por tudo que está a acontecer. Cada um toma o seu partido. Seja na área da política, seja na área internacional, ou seja na área em termos de imigrantes ou não imigrantes. Há tanta razão de ter conflitos. Mas Deus, tem algo superior. Ele quer que a nossa fasquia seja acima daquela status quo, aquele estado corrente das coisas que existe aqui no mundo. Deus quer que nós tenhamos uma palavra de redenção, de resgate, para todas as pessoas. Nós sentamos ao lado de uma família no caminho, era uma viagem muito longa para a África do Sul. E a pessoa era jornalista, estava a trabalhar em Turquia. Pois ele olhou para mim e disse, talvez tu não vais gostar disso, mas eu sou de Gaza. E disse, por que não gosto disso? Ninguém escolhe onde está, bem? Eu sou de Alasca. Quem quer, Esse não tem importância. Mas nós começamos a falar, do outro, de acerca das suas necessidades. Aquilo que ele tinha passado. E conseguimos dar uma palavra de conforto, à vida dele. Eu tenho as minhas opiniões acerca dos conflitos e tudo, como qualquer pessoa tem. Mas não devemos aceitar uma fasquia baixo só porque é confortável para nós. Nós podemos saltar daquela, é muito alto, eu vou baixar. Não. Se nós baixamos, paramos. Se nós baixamos, entramos naquela mediocridade e não temos voz de valor. Não podemos mudar nada. Em Filipenses, e vamos ler isso, em Filipenses 3, começamos em versículo 12 a 14, diz o seguinte, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estava a ser muito honesto, disse que ainda não alcancei aquilo que é o meu propósito.
É a razão da minha escolha, a razão que Deus tirou-me daquela religião morta em que eu estava a perseguir a igreja, estava a prender e matar pessoas e concordar com a morte das pessoas, uma coisa absurda, uma coisa tão ruína. Eu disse, eu fui tirado dessas trevas para fazer uma diferença, para ser um outro tipo de pessoa. Eu disse que eu não vou parar, eu vou continuar, porque eu quero ganhar aquele prémio. Eu não vou baixar as mãos, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Os vencedores são os que têm autoridade e influência acrescentadas. Quem que não vence, ninguém nem lembra o seu nome. Mas os vencedores marcam a história. Ganham o prémio. Uma pessoa com alto nível de integridade recebe a confiança dos outros. Não é? As pessoas ouvem, recebem conselhos, pedem conselho. Porque reconhecem que essa pessoa é diferente. Essa pessoa não está encaixada no status quo, no estado atual das coisas. Não é como os outros. Tem outro nível. Se nós baixamos aquela esquia do nosso caráter, a nossa palavra não tem valor. Ninguém quer saber aquilo que nós pensamos. Ninguém quer ouvir-nos. Porque eles sabem que não estamos a viver naquele nível que nós falamos. Nós estamos a baixar aquela fasquia. Nós baixamos aquela fasquia dizendo, estou cansado. Eu estou bem. Estou a fazer o suficiente. Essas desculpas, porque quando alguém baixa aquele nível, a tendência é só desculpar a si mesmo. Eu não vou, eu não posso, estou cansado. E baixamos o nível, aceitamos isso, aceitamos as desculpas que prendem-nos na mediocridade. Prende-nos naquele nível em que ninguém quer ouvir. Paulo diz, não, quero ser mais que vencedor. Quero ser algo diferente. Então não para. Ele diz, eu não paro. Eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou fazer tudo para alcançar aquilo, porque eu sei que Deus tem melhor para mim. Eu sei que há mais do que eu estou a experimentar agora. Então eu esforço-me. Uma coisa que é tão importante, que os vencedores esforçam sempre. Não tira férias do esforço. Não tira férias de ginástica, não é? Há pessoas que fazem um grande esforço quando está em público, mas no privado não. Ora muito bem quando está junto de alguém, mas em casa, sozinho, não ora. Lê a Bíblia, prega bem, mas em casa nem lê, nem abre. É? Porque o nosso nível, assim, é determinado para aquilo que nós fazemos no privado. É? Eu vou dar um exemplo. Em Mateus 6, nós temos... três disciplinas. Aquelas disciplinas na vida cristã que vai levar-nos numa outra patamar.
E diz, quando tu oras, faz uma grande exposição da tua eloquência no meio do povo de Deus. Não. Quando tu oras, fecha a porta, encontra aquele lugar secreto. Faz de uma forma em que ninguém sabe o que está a fazer. Porque o nosso caráter não é aquilo que a imagem que nós apresentamos no Facebook ou qualquer outra imagem que nós publicamos, mas o nosso caráter é quem que nós somos quando ninguém está presente. E essa determina o nosso sucesso. Então nós levantamos, nós praticamos oração em privado. Quando jejuas, lava a tua cara. Não diz nada a ninguém. Não anda assim tão, estou a jejuar, estou mesmo. Não. Faz uma vida normal. Faz no privado. E Deus vai honrar-te. Tu vais levantar, tu vais subir daquele nível. Quando tu dás, não nem deixa a tua mão direita saber o que a tua mão esquerda está a fazer. Faz assim, numa forma secreta, uma forma em que não recebe a glória para aquilo que faz. Não, faz em privado, porque essa vai ajudar-te de entrar num outro nível. A tua vida com Deus. Que essa que conta, porque Deus que criou-nos, Deus que deu-nos um propósito, Deus que estabeleceu um destino sobre a nossa vida, nós temos que alcançar aquilo que Deus, a razão da nossa própria existência. Senão vamos tentar descobrir algo que nos satisfaz de momento, porque aquilo que nos satisfaz para nós é temporário. Como que diz acerca de oração? Se fazemos para ser visto pelas pessoas, já temos o nosso galardão. As pessoas vão bater os palmos, vão dizer, que bom, que tremenda oração. Que homem espiritual. Já tem. Já tem o galardão. É só que tem. E essa é momentária, um bater de palmas, um elogio, coisa assim, mas depois amanhã não vai ter mais elogios. Mas quem faz em privado, quem procura aquele nível que Deus determinou para ti, vai receber um galardão que é eterno. E essa que nos estimula para entrar numa outra nível de existência. Essa é aquela vida abundante que Deus prometeu aos que vencem. O que nós fazemos voluntariamente determina o nível da nossa fasquia. Agora, não podemos baixar a fasquia, porque baixando significa estamos a ir para baixo. Okay? Se nós pararmos, nós estamos a ir para baixo. Não podemos manter o nosso nível, porque é uma subida. Deus tem algo sempre subindo, de glória em glória. Se nós pararmos, descemos. Nós podemos manter a nossa, algumas memórias do passado, porque quem não olha para frente e começa a subir, só pensa no passado. Porque vai para lá, vai regressar, vai andar para trás. E Deus quer que nós agarramos aquilo que Deus tem para nós e prosseguimos para o fim. Por isso Ele diz, faz aquelas disciplinas. Alguém que toca viola, não somente faz um ensaio no tempo antes do culto. Ensaia em casa. Ensaia em casa. Quem que faz qualquer desporto, uma coisa que eu admiro acerca de Cristiano Ronaldo, e nós estivemos na terra dele, parece
um ídolo da Ilha de Madeira, não é? Estátua e tudo assim, em todo lado, fotos dele. Quem chega a esse nível, e olhando para a disciplina dele, ele faz exercícios rigorosos todos os dias, mas todos os dias, sem faltar num dia, mesmo no tempo de férias, ele não espera até é convocado para estar no campo, com o clube, para praticar, para dar um esforço. Ele faz um esforço, uma disciplina diária. E essa que faz a diferença entre um vencedor e uma pessoa mediocre. Sabe jogar, mas não vence. Não sobe. E a mesma coisa conosco. Deus quer mais. A chave que abre aquela porta para, não é? Subir de esquia, para subir de nível, é chamada fidelidade. Fidelidade é consistência. Não é ser fiel um dia e não fiel o outro dia. Ok? Deus é fiel. Essa que é muito claro na Bíblia. A fidelidade de Deus. É Deuteronômio 7, versículo 9. Diz claramente acerca da natureza de Deus. Deus é um Deus fiel. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia até que 1000 gerações aos que o amem e guardem os seus mandamentos. Deus é fiel, por isso nós podemos confiar nele. Ele não falha. Ele é sempre fiel. Agora, não podemos servir um Deus fiel sendo infiel. Impossível. Só podemos servir o Deus fiel sendo fiel. Okay? Fidelidade é aquela chave, porque é aquilo que faz parte de nós, em que as pessoas podem contar conosco, podem contar com a nossa palavra. Não é? As pessoas que baixam de nível sempre têm essa desculpa. Não é aquilo que eu queria dizer. Não é bem aquilo que eu queria. Porque baixa. Deus olha para a fidelidade e dá acesso em lugares assim em que para nós era impossível de pensar, não é? Sendo fiel. Em Mateus 25, versículo 21, diz, quando fala sobre um homem que era fiel, naquela pouco diz, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A chave não era a sua fé, não era a sua sinceridade, não era uma tentativa, é porque ele era fiel em pouco e foi acrescentada. Conseguiste 1 metro? Então vais para 2 metros. 2 metros é muito, eu não consigo. Consegues? Pratica, esforça-te. Estou contigo. Porque Deus é fiel para nos acompanhar. Deus é fiel para dar-nos aquilo que é necessário para fazer aquilo que para nós é impossível. Mas se nós desistimos, se nós não fazemos o esforço,
mesmo a unção e o poder de Deus também não funciona. Estava a falar sobre isso na Madeira, quando nós estivemos juntos, que há 2 versículos, um que é muito parecido na Bíblia, um que é muito fácil de crer, acreditar, outro é quase impossível de crer. E a primeira é, para Deus tudo é possível. Todos querem nisso, não é? Porque a responsabilidade é com Deus. Com Deus tudo é possível. Mas há outro versículo em Marcos que diz, não é? Tudo é possível ao que crê. Agora quase ninguém acredita nisso. Tudo é possível, Ricardo. Tudo é possível para ti. Não é? Nós queremos, pois é, seria bom. Gostava mesmo. Mas o facto é que, não é? Quando a responsabilidade cai sobre nós, preferimos baixar o nível, preferimos dizer eu consigo fazer muita coisa, mas tudo não. Não é? Eu consigo fazer até isso, mas mais não. Não é? Não tenho tempo. Sabe que eu estou muito ocupada. Eu tenho muitas outras tarefas. Mas eu tenho feito o suficiente. Deixe-me ali. É? E ficamos ali. Bons cristãos. Mas Deus olha para a fidelidade. E fidelidade não é algo pacífico. Ok? Passivo. É uma ação que esforça, porque é uma grande tendência para não ser fiel. Para encontrar o caminho mais fácil, em vez de abraçar o destino que Deus tem para nós. Eu gosto de, encontrar com pessoas que têm passado por situações incríveis e têm vencido. Nós convidamos um irmão, ele pregou aqui, eu acho que ano passado ou 2 anos atrás, o nome dele é Lee West. Lee West tem no NGO ou OGN, ou coisa assim, ONG, resgatando crianças de escravatura e de abuso sexual, traficante. Ele esteve conosco nessa viagem porque Deus, 18 anos atrás, tinha dado Eswatini, aquele pequeno país em África, dando aquele nome. Então ele esteve conosco nesta viagem, sabendo o que Deus tem. Não? Ele foi conosco para o orfanato, eles pensaram que talvez através do orfanato eles podem dar um apoio, ajudar em qualquer forma as pessoas, mas ele encontrou, aquelas crianças estão bem cuidadas, grandes testemunhos e tudo. Esse homem já passou 5 vezes de cancro. Cancro do olho, que foi tirado, ele não tem um olho. Cancro de pulmões, cancro de intestinos, 5, e 4 desses estavam no nível 4, que significa que está quase a morrer. Cada vez Deus deu uma palavra e Deus salvou ele dessas doenças. Outras situações também tinham acontecido na vida dele. Tem uma história, ele não tem uma vida fácil. Ele é sobrevivente do aborto. A sua mãe tentou abortá-lo e foi tirada ainda viva. Estava mesmo para matar aquela criança. Foi salvo
desde a nascença, não é? O pai não queria o filho e abandonou a casa. A mãe ficou com a criança, casou de novo, padrasto, dia após dia, semeou no seu coração: tu és estúpido, tu não prestas, eu não gosto de nada de ti. O seu avô também gosta mais da neta, mas a ele não quer nada, nem não quer ver aquela cara. Né? Então, essa vida foi assim. O mundo tentou a formar uma identidade tão negativa, né? Que ele não prestava para nada, que ele era estúpido e tudo isso. Até que um dia encontrou com Jesus e descobriu que Deus tinha outro plano para a sua vida. Não era aquele plano dos seus pais para abortar e matá-lo. Não era o plano dos seus avós ou outros que queriam prender ele naquela rejeição. E aqueles outros, mesmo na escola, os próprios professores dizem: tu não prestas, tu és estúpido, tu não vais fazer nada com a sua vida. Quando ele aceitou Jesus, as coisas mudaram. Ele tirou, não somente foi formado na universidade, mas tirou mestrado e foi no topo da sua classe, seu turno, na universidade. E Deus diz: tu não és estúpido. Eu tenho de ouvir de Deus uma outra mensagem, porque se nós olharmos para a nossa sociedade, as pessoas que nos rodeiam, que as pessoas que até que nos encorajam, eles vão somente ver em nós um certo nível, uma certa mediocridade, uma certa vida comum. Mas Deus olha para nós de uma forma diferente. E Ele começou a dizer: não, a minha vida foi resgatada, então essa é a missão que Deus tem, é para resgatar crianças que estão a ser traficadas em abusos sexuais e de empregos e escravatura mesmo. Talvez nós vivemos numa estufa aqui em Portugal, mas eu vou dizer, lá fora há muita miséria. Há muita traficante. É um negócio, uma indústria mais lucroso do que a própria droga. 150 bilhões, por ano neste negócio de tráfico humano. É horrível. E nós falamos com pessoas lá neste país e só em conversas descobrimos que realmente, mesmo naquele país em que, eu vou dizer, há igrejas em todo canto. Muita igreja. Mas muita igreja não significa uma renovação da sociedade. Porque desde o rei, a poligamia legal, há abusos assim sexuais, uma forma incrível. Fomos para um bairro, Ellen foi para um bairro, a ministrante, um jovem, 14 anos, já tem uma criança. Vários outros, assim, e a história dela é tão ruína. Então, o Lee marcou uma entrevista, conseguimos marcar uma entrevista com o gabinete do primeiro-ministro. Ele foi falar com essa senhora neste gabinete que é responsável por essa área, e ela contou uma história. Ela disse que eles fizeram porque, eles sabem que há um problema, mas não sabia a gravidade do problema, até que eles fizeram uma paragem de stop de polícia perto da fronteira. Descobriram numa paragem 47 crianças a ser traficadas. O governo pegou naquelas crianças, meteu em carrinhos assim do Estado e levou para o seu lugar de origem. Um lugar em que, às vezes, eram os próprios pais que venderam os seus filhos.
Eram situações gravíssimas, mas... E ela disse, né, ali, que... disse que eu vou ser traumatizado, né, com essa decisão o resto da minha vida. Porque não temos resposta. Então, aquela luz acendeu e Deus disse, essa é a tua missão aqui. A nossa amiga tem esse orfanato, tem 2 prédios ainda vazios que pode levar, né, caber 30 e tal pessoas. Então nós falamos, ou ela, ou Lee falou com ela, disse que não, vamos ajudar. Disse, nós não temos ajuda, pode nos ajudar. Depois falou desse centro, agora vai começar no próximo mês treinamento para todos os trabalhadores nessa área social, para como lidar com pessoas assim traumatizadas neste negócio. Ela disse, mas temos 4 distritos, pode fazer isso em 4 distritos para nós. É como uma porta, porque se nós achamos, é muito fácil ter pena das situações, é outra coisa fazer a diferença. Eu vou entrar, eu vou fazer a diferença. Não é? Nós podemos ficar no nosso conforto, mas irmãos, o nosso conforto prende-nos na mediocridade. Mas Deus chamou-nos para mudar a sociedade. Por isso, nós ainda estamos aqui. Não é só para ser termômetros em que nós podemos não é? Ver as condições e ter a nossa opinião sobre as condições do mundo e as situações atuais. É outra coisa, é ser uma pessoa que muda. Mesmo se for somente para uma pessoa. Muda a história dele ou dela. Não fomos chamados por Deus só para fazer cultos. Não fomos chamados por Deus só para ocupar o nosso lugar na igreja. Por isso Deus quer que nós apanhamos uma visão muito além, saber que há uma esquia assim bem alto. E como Paulo disse, ainda não cheguei, mas eu vou fazer tudo. Se for preso, sou preso. Se eu for batido, eu sou batido. Se for, se eu perder a minha vida, tudo bem. Que é importante que eu alcance, que eu não paro. Que não fique assim acomodada só com a minha vida e ter alvos naturais que somente me alegra durante alguns momentos. Deus tem mais. Deus tem muito mais. Basta crer. Imagina se Abraão, quando ele ouviu aquela chamada, não creu. Qual ia ser a história daqui adiante? Se não é que contra todo aquele status quo, daquele estado corrente da sua própria geração, não creu. O que ia ser as consequências? Podemos crer ou não. É conosco. Mas quando nós queremos, essa requer fidelidade. Não podemos crer um dia e não crer outro dia. Quem não crer é incrédulo. Quem não é fiel é infiel. Quem que não dá fruto é infrutífero. Podemos aceitar isso como algo para a nossa vida, mas não podemos aceitar isso como destino para a nossa vida, porque Deus tem outro destino. E Deus quer que nós abraçamos isso
com todo o nosso coração e prosseguimos para o alvo, algo superior. Quando Deus coloca aquela fasquia perante nós, é sempre mais alto do que nós podemos fazer. É sempre. Então não fique assustado pelo desafio. Não fique assim, traumatizado, mas não. Porque estás a ouvir vozes que não é de Deus. Se Deus tem colocado isso no teu coração, é porque tu consegues fazer. Mas essa requer fidelidade, essa requer algo no privado, essa requer oração no privado, essa requer jejuar no privado, essa requer dar no privado, essa requer que tu fazes sem alguém saber que tu estás a fazer. Essa é a chave que abre a porta para entrar numa outra nível com Deus. Irmãos, eu creio que é o tempo para isso. Vamos ler em Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha para esse movimento. Não anda no conselho dos ímpios, não detém, ou não para, não é? E não se assenta. É verdade. Se nós queremos ser frustrados, então anda naquela linga-linga do mundo que nos rodeia. E tu vais ficar parado. Não é? Mas Deus tem outro plano. Pois será como árvore... Não, antes... tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, privado. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, frutífera, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujos folhos não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a abundância. Não são como os ímpios, mas são como a moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem nos pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. E essa é a nossa duas opções. Se nós vamos produzir fruto, não podemos parar. Se nós vamos alcançar aquilo que nós fomos alcançar, a razão da nossa existência, temos que andar para frente. Temos que buscar o Senhor, nós temos que deixar as coisas para trás. Não olhe para trás, olhe para frente. Mas eu já caí tantas vezes. Ok, o justo cai 7 vezes, mas se levanta. A diferença entre o justo e o injusto é que os injustos não levantam, os justos se levantam e andam para frente. Eu gosto de ver aquele atleticismo, né? E ver, né, os que estão assim a correr e tudo. Tem feridas nos joelhos, tem riscos assim no pé. Nota que muitas vezes eles têm caído, mas eles não ficam caídos. Eles se levantam. Eles andam atrás daquele prémio. Dizem, eu não desisto. Essa é fidelidade. Fidelidade é que não significa que não erramos. Fidelidade é que não deixamos, não paramos, continuamos. Há pessoas que não recebem a oração, né? A resposta à oração, para de orar. Né? E aceita aquele nível que diz, Deus não responde a tudo, Deus não cura todos. Então nem vou orar para cura.
Aceitamos um nível baixo. A Bíblia diz que Deus sara todas as enfermidades. Esse é um nível muito alto. Eu vou aceitar isso. Eu vou atrás disso. Ok? Eu não vou ficar acomodado que, mas nessa situação não é assim. Não. Ok, eu fico aqui. Essa que toda a gente diz. Esse é o status quo. Ou eu aceito outra coisa. Destino é diferente. Eu vou subir da esquina. E vou alcançar. Se eu não alcanço todas as vezes, não vou me parar e não vou aceitar um nível diferente. Eu não vou ficar naquele nível. Porque logo que eu paro, a incredulidade entra, eu começo a descer. E torna-se muito difícil crer em Deus para milagres mais. Por isso, fidelidade é aquela chave. Fidelidade é que nós praticamos voluntariamente no privado. Amém? Aleluia. Eu sei que eu posso continuar, né? Mas pronto. Vamos ficar em pé. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia, Pai. Pai, nós pedimos a tua força para não cair naquele lugar da tentação em que nós baixamos os nossos braços e aceitamos aquilo que o inimigo quer para a nossa vida. Pai, eu não aceito isso nem para a minha vida, nem para a minha família, nem para essa igreja. Porque, Senhor, nós declaramos que Tu és fiel e Tua fidelidade dura para sempre. Tu és fiel sempre. Oh, Senhor, queremos abraçar isso e ser fiel em pouco, no privado, em casa, no tempo de oração, no tempo de jejum, no tempo de dar, para que nós podemos ver, Senhor, portas abertas, podemos ver fruto que permanece através da nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus, pelas oportunidades. Obrigado, Senhor, pelaquela chamada tão alta que Tu tens dado a cada um. Uma chamada tão alta, Senhor. Um plano tão perfeito. Essa que nós queremos. Essa que nós queremos, Senhor. Pai, essa que nós queremos. Se vocês têm sido assim, naquele abismo, aquela pé quase como estás a desistir, ou querem desistir, ou está a ser tentada de desistir, eu quero chamar a vocês, sai do vosso lugar, vem aqui em frente, faz um gesto assim de, eu não desisto. Eu não desisto. Eu não vou baixar os braços. Eu não, com qualquer dificuldade, eu vou ver isso como oportunidade, não como impossibilidade. Faz esse passo aqui. Estás a lutar, mas tem essa decisão. Não, eu não desisto. Eu vou ser fiel. Porque eu sinto que há pessoas que estão nesta quase um passo para desistir. Basta mais uma dificuldade, mais um desafio, desiste logo. É o tempo de pôr um pé sobre aquela boca do inimigo e dizer não. Eu não vou aceitar mediocridade para a minha vida. Eu não vou ficar debaixo daquela jugo de incredulidade. Eu coloco a minha fé em Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. Bendito Senhor.